Fala, criatura do Mundo de Geografia, aqui o professor Giba para te dar mais algumas dicas sobre essa disciplina para a tua prova do Enem, para a tua prova de vestibular ou para a tua prova no colégio. Então, vem comigo, vamos entender sobre algum assunto extremamente interessante de geografia. Hey! 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 1, 2, 3, va! E sim, é extremamente interessante, extremamente útil. A gente vai falar agora sobre industrialização brasileira, sobre o processo de industrialização do Brasil, algo que pega nas questões de história, algo que pega um pouquinho na parte de sociologia e na sua prova de Enem. Isso aparece nas ciências humanas. Mas o que eu quero falar para ti nesse momento é aquilo que pega nas provas de geografia. É aquilo que a gente vai trabalhar com contexto histórico, com transformações sociais, mas principalmente com intervenção no meio físico, no meio ambiente e todos os processos, todas as fases da industrialização do nosso país. Isso mesmo, fases. Nós temos 3 fases da industrialização brasileira. A primeira fase, que é a que veio antes das outras, a segunda fase, que é uma fase intermediária, uma fase que ficou no meio, e a terceira fase, que é a que veio depois das outras. Então, das 3, a terceira fase é a última. É? Exatamente isso, são 3 fases, a primeira, a segunda e a terceira. O que mais que você quer? Ah, tá. Tá bom, você quer saber quais são essas fases, o que aconteceu em cada uma delas? Tá bom. A primeira fase da industrialização brasileira, década de 30 até por volta da década de 50, o governo Vargas. Mas aí você deve pensar, Giba, nós não tínhamos indústrias antes da era Vargas? Tínhamos algumas indústrias, mas o Brasil não era um país industrializado. Na verdade, a gente tem indústrias no Brasil desde o final do Império e a gente tem que entender que essas indústrias, na verdade, representam surtos industriais, algumas pessoas com capital que resolveram criar aqui empresas industriais. Mas o Brasil não era um país industrializado. Na verdade, o modelo econômico brasileiro era um modelo agroexportador. E o primeiro cara a transformar esse modelo de agroexportador para o urbano industrial é um cara chamado Getúlio Vargas. Ele é o responsável pelo processo de industrialização do Brasil. Mas, professor, o que aconteceu de tão diferente com Getúlio Vargas? A gente tem que entender o contexto no qual Getúlio Vargas chega no poder, em 1930, logo depois da quebra da Bolsa de Nova York, os países ricos estão na corda bamba, a economia mundial está completamente afetada e o Brasil quer se desenvolver. Quer criar uma indústria, quer transformar o modelo da sua sociedade para a sociedade urbano-industrial. Obviamente que alguns começam a perceber no Brasil um grande potencial e querem entrar no Brasil, querem ajudar o Brasil a se desenvolver, mas Getúlio Vargas não deixou. Getúlio Vargas, na verdade, queria criar uma indústria de base, uma indústria de bens de produção fixada em capital estatal. Exatamente, baseada em capital estatal. Criaram-se então grandes corporações estatais como a Petrobras, a Companhia Vale do Rio Doce, a Companhia Siderúrgica Nacional. O Brasil começava a se industrializar da base com capital estatal. E aí, criatura, que daqueles países que hoje nós chamamos de emergentes, os BRICS, somente o Brasil tinha potencial para atrair investimentos e chamava a atenção de grandes corporações, até porque a África do Sul virou independente em 1947, a Índia também ficou independente em 1947 para 48, a China em 49 acabou sendo um país socialista, a Revolução Chinesa, a Rússia fazia parte da União Soviética, um país socialista, e o Brasil querendo pular de patamar, querendo sair de uma economia agrária para uma economia industrial. E chama muita atenção das grandes corporações. Vamos
Getúlio, nós somos de um grande grupo empresarial de capital multinacional, nós queríamos entrar no Brasil, nós queremos investir no Brasil para transformar o Brasil num grande país industrial, um país moderno, assim como as grandes potências internacionais. Deixa a gente entrar no Brasil, Getúlio? Não. Não, só quem investe no Brasil é o capital estatal. Getúlio, deixa a gente entrar, Getúlio. Não. Aqui apenas o capital estatal, a indústria de base. Getúlio, deixa, vai. Não adianta. Getúlio, por favor, deixa, Getúlio, Getúlio, só um pouquinho, vai. Que isso? Eu sou lá de São Borja, mas te arranca daqui, rapaz. E assim começa a industrialização brasileira no Getúlio Vargas. Capital estatal, indústria pesada ou indústria de base, muito pela persistência de Getúlio Vargas. A nossa segunda fase da industrialização brasileira começa com o JK. Juscelino Kubitschek chega ao poder e promete fazer o Brasil crescer 50 anos em 5. Quem cresce 50 anos em 5? Ninguém. Então o importante era fazer parecer que o Brasil estava crescendo. Exatamente isso. Era importante fazer o Brasil parecer desenvolvido, parecer industrializado para a população em geral. Até porque a base da industrialização brasileira estava crescendo desde o governo Getúlio. Só que ninguém compra chapas de ferro de 200 toneladas, ninguém compra petróleo refinado. Eu quero automóveis, eu quero televisores, eu quero liquidificadores. Sim, eu quero eletrônicos, eu quero eletrodomésticos, eu quero automóveis, eu quero bens de consumo. E aí é que o JK vai investir. Na verdade, o JK não vai investir diretamente. Ele vai encontrar alguns amigos que vão investir por ele. Olá, presidente JK, eu sou de um grande grupo de investidores multinacionais e eu quero investir no Brasil. Deixa a gente entrar só um pouquinho? Não, só um pouquinho não. Eu quero tudo. E assim, a indústria brasileira abre as suas portas para o capital multinacional. Passamos a desenvolver aqui indústria leve, indústria de bens de consumo para o mercado interno. Exatamente isso. Se com Getúlio Vargas a ideia era crescer da base com capital estatal, substituindo as importações num período entre guerras, agora não. Agora a ideia é que os países subdesenvolvidos comecem a se industrializar. Os países desenvolvidos vinham de uma reconstrução pós-guerra, precisavam aumentar mais os seus mercados e com isso viram no Brasil um grande potencial que já tinham visto antes, mas o governo brasileiro não permitia sua entrada. Agora, pelo contrário, era preciso crescer 50 anos em 5, o Brasil não tinha tecnologia própria para isso, mas encontrou importantes amigos. Estes amigos, o capital multinacional, que vai fazer com que o Brasil cresça vertiginosamente na sua indústria leve a partir do governo JK. Criamos também uma nova capital, Brasília. Investimos muito em energia, muito em transportes, até para conectar uma cidade no meio do país às outras regiões. A partir daí, o Brasil entrava numa nova fase, uma fase de modernização, uma fase de entrada de capital externo, uma fase de 50 anos em 5. Poucos anos depois, já na década de 60, nós temos o governo militar no Brasil. Politicamente, podia ser bem diferente do que nós tínhamos até então, mas economicamente mantinha o modelo criado por JK. Abria a sua economia ao capital externo, investia muito em bens de consumo duráveis e não duráveis. Investia em indústria leve. Passamos a chamar Fusca de carro nacional. Passamos a desenvolver aqui
produtos para abastecer o mercado interno, mas que enviavam os lucros para o exterior. Nesse período nós temos o famoso milagre econômico. O Brasil nunca cresceu tanto no seu PIB, nunca gerou tantos empregos na indústria, mas também nunca gerou dívida tão alta quanto nesse período. Esse processo, a partir da década de 60, principalmente na década de 70, vão endividar o Brasil de tal forma que a década de 80 vai ser chamada a década perdida. Sim, economicamente a década de 80 foi perdida pelo Brasil. Mas professor, se crescia a economia, se gerava empregos, por que endividou tanto? Na verdade, por dois motivos. O primeiro, o que era produzido aqui, vendido aqui, não mantinha os lucros aqui. Os lucros eram enviados embora para os países sede. E o segundo motivo, em 1973, nós tivemos o primeiro grande choque do petróleo. Lembra disso? 1973, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo passa o valor do barril de petróleo de 2,70 para 12 dólares. Exatamente isso, de 2,70 para 12 dólares, passando o custo de energia e transportes a valer 5 vezes mais. No período, 80% do petróleo consumido pelo Brasil vinha de fora. Exatamente isso, era importado. E o Brasil passa a gastar muito mais em energia e transportes do que gastava até então, endividando cada vez mais, onerando cada vez mais a sua economia e, obviamente, quebrando a economia interna. Na década de 80, com o início da abertura econômica da China e com o desenvolvimento da economia industrial dos países chamados de tigres asiáticos, as grandes potências capitalistas resolveram desenvolver então um comércio muito mais próximo com esses países, apesar da distância geográfica. O Brasil passa a estagnar a sua economia. Sim, a indústria brasileira passa por um período de estagnação que só vai ser resolvido ou parcialmente resolvido na década de 90. Década de 90, que é fundamental para a economia mundial. Em 1989 nós tivemos o fim da Guerra Fria, passamos a ter o início da hegemonia do capitalismo e aqui na América Latina nós passamos a ter um desenvolvimento de novos governos, governos que vinham depois de grandes períodos de regimes militares. Passamos a ter então governos neoliberais. Cuidado, o Brasil não é um país neoliberal, mas passa por uma fase de neoliberalismo. Professor, o que é esse neoliberalismo aí? Eu nunca entendo esse negócio, eu sempre se confundo nessas partes. Neoliberalismo era a onda que os países ricos já vinham vivendo desde o final dos anos 70, mas que se intensifica aí com o final da Guerra Fria, principalmente nos Estados Unidos com o governo Reagan e na Inglaterra com o governo Thatcher. Em que basicamente é neoliberalismo? Uma redução da participação do Estado na economia. Mas como assim uma redução da participação do Estado na economia? Através da privatização de empresas estatais. Eles dizem que o Estado deve ser o Estado mínimo, não intervencionista, que a economia deve ser aberta à livre concorrência. E a partir do momento que nós trabalhamos com livre concorrência, as empresas é que mandam no processo e ao governo apenas cabe o bem-estar social, apenas cabe gerenciar os processos econômicos e sociais. A privatização das estatais inglesas foi praticamente a venda das estatais para empresas privadas inglesas. O capital ficou por ali, na França também, no Japão, na Itália também. Porém, no Brasil, a venda das nossas estatais foi principalmente para grupos estrangeiros. A abertura das nossas estatais liberalizou a economia, reduziu a participação do Estado, porém, o dinheiro arrecadado das privatizações foi usado principalmente para pagar a dívida externa, ou parte dela. Então, criatura, entendeu mais ou menos como é? A indústria brasileira tem 3 fases, como eu disse inicialmente.
A primeira, baseada em indústria pesada e capital estatal. A segunda, baseada em indústria leve de capital multinacional. Nunca investimos muito na indústria intermediária, um erro, já que nós temos uma grande lacuna no nosso processo industrial. Mas mais importante do que isso, a terceira fase tenta resolver o problema, vendendo as empresas criadas na primeira fase para pagar a dívida gerada na segunda fase. E algumas pessoas me perguntam por que o Brasil é subdesenvolvido. Por quê? 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 Porque basicamente o Brasil tem uma indústria capenga. O Brasil tem uma indústria com uma séria lacuna na indústria de bens de capital, a indústria intermediária. Vejam, indústria de bens de capital. É justamente na indústria de capital que o Brasil tem menor desenvolvimento. O Brasil tem indústria pesada e indústria leve. A indústria pesada produz, manda embora. A indústria leve compra de fora, produz, abastece o mercado interno e manda o lucro embora. As empresas pesadas que ficavam com lucro aqui foram vendidas em grande parte pelo Collor. Sim, começa tudo com o governo Collor, com a Uzi Minas, com a Companhia Siderúrgica Nacional e com uma série de empresas vendidas nesse processo, com o Fernando Henrique Cardoso, o grande neoliberal da história brasileira, quando nós temos o início da capitalização da Petrobras, temos também todo o processo de venda da Embratel, que era a empresa de telecomunicações, da Companhia Vale do Rio Doce, a empresa de mineração no Brasil, e também com os últimos governos. Vamos lembrar que o governo Lula, embora não seja um governo neoliberal, trabalha com a abertura cada vez maior da Petrobras para capitalizar a Petrobras. A diferença entre privatização e capitalização é que a privatização nós vendemos a empresa. A capitalização nós abrimos o capital da empresa para o mercado financeiro. A empresa chamada de Petrobras é hoje uma empresa mista. Parte dela, capital estatal. Parte dela, capital privado. E aí, criatura, você deve pensar, e daí? O que eu tenho que entender sobre esse processo? Deve entender que o Brasil é um país com sérios problemas no seu processo de industrialização, com sérias lacunas no seu parque industrial, extremamente dependente do capital externo, da tecnologia externa, mas um país que a gente classifica como emergente, ou seja, um país pobre, porém em desenvolvimento. Um país pobre, porém crescendo, está industrializado, pobre, porém limpinho. Exatamente isso, o Brasil é um país de classe média. Certo, criatura? Espero ter ajudado nesse vídeo. Fica curtindo os nossos vídeos, fica curtindo história, fica curtindo física, fica curtindo química, mas principalmente fica curtindo geografia para que você esteja no topo do Enem. Exatamente isso, eu quero te ver no topo do Enem. Até um próximo vídeo, até um próximo momento. Tchau! Hey!